Muito bem, 12h21. Vamos falar de Lorena, Éder. Tem uma informação que pegou muita gente de surpresa na manhã de hoje. A nossa reportagem teve acesso a uma ação do Ministério Público que pediu aí a investigação, aliás, encaminhou uma denúncia, né, após investigação que teve origem a partir da Operação Ousadia do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Olha só, estamos falando de Lorena, viu? Essa operação, ela teria revelado aí a denúncia de um esquema ilícito envolvendo a empresa EPO Saneamento Ambiental e Obras Limitada, com prática de crimes de corrupção praticados em negociações de licitações envolvendo municípios paulistas, entre eles Lorena e agentes públicos da cidade. A apuração foi baseada em interceptações telefônicas, telemáticas, além de buscas e apreensões. Ela apontou aí para o pagamento de propina e o financiamento ilegal de campanhas eleitorais. É o famoso Caixa 2. Muito conhecido, né, essa expressão, né? O objetivo deste esquema, de acordo com a denúncia do Ministério Público, era garantir de que a EPO fosse favorecida em processos licitatórios para serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Para isso, foi aprovado no ano de 2019 uma lei complementar. Aqui em Lorena, né? Já em Lorena. Estamos falando, essa parte da denúncia é sobre Lorena. Então foi aprovada uma lei complementar no ano de 2019 que autorizava a celebração de uma parceria público-privada, a PPP, para que esses serviços fossem realizados na cidade. A aprovação desta lei teria sido resultado de um acordo entre o então prefeito Fábio Marcondes, o hoje ainda vereador e na época também Mauro Gonçalves Fradique, o Maurinho Fradique, então presidente da Câmara, né, aqui na cidade de Lorena, e foi apontado como principal articulador entre a empresa e os agentes políticos da cidade, e também o sócio proprietário da empresa EPO, que é o José Carlos Ventre. Ainda de acordo com a denúncia, as provas indicam que a EPO, por meio de José Carlos Ventre, financiou ilegal, além desse contrato, né, que teria sido derrubado ainda no período de Fábio Marcondes, a denúncia aponta que, né, conta com prova de que a EPO, por meio desse representante, teria financiado ilegalmente as campanhas eleitorais de Silvio Ballerini e de Marieta Bartelega no ano de 2024, custeando despesas com agências de publicidade e pesquisas de intenção de voto que não foram declaradas à Justiça Eleitoral. Em troca, a empresa obteria informações privilegiadas e seria vencedora em futuras licitações fraudadas, como a concorrência número 5 de 2020, que foi direcionada, de acordo com o Ministério Público, para beneficiar a empresa. Então, só para lembrar, e a gente teve acesso ao despacho com o relatório dessa investigação, o Ministério do Rio Grande do Sul ele enviou essa documentação com todos esses indícios apontados do contato da EPO com, na época, o governo de Fábio Marcondes e com as campanhas para a eleição de 2020 de Silvio Ballerini e de Marieta Bartelega, lembrando que os dois à época eram adversários. Esse documento foi enviado do Ministério Público do Rio Grande do Sul, onde cabia a investigação, para o Ministério Público de São Marieta, Paulo. Então, só para a gente entender. Não, só para a gente citar, que acaba, então, apontando essa denúncia por meio da promotoria. E, só para citar, o documento, ele conta com várias imagens de prints e também de transcrição de ligações entre os apontados, né, os 4 agentes políticos apontados, o ex-prefeito Fábio Marcondes, na época, presidente da Câmara e continua vereador Mauro Fradique, e os então ex-candidatos, né, à prefeitura Silvio Ballerini e Marieta Bartelega, com esse José Carlos Ventre, que é o sócio responsável aí pela EPO Saneamento. Só para se ter uma ideia, quando houve
esse financiamento de campanha, na época, Marieta era concorrente de Silvio Ballerini. Foi quando ela deixou de ser vice para disputar a sucessão de Fábio Marcondes. Basicamente, a denúncia, e de novo, tá, gente? A gente está apontando isso como denúncia. Claro que eles têm defesa. Isso, é bom explicar, porque senão daqui a pouco você vai ter que receber uma aula. Não, é porque uma funciona aula, assim. vão te dar uma aula. Aliás, o jornalismo, tem gente que ouve falar assim, jornalismo não pode ter opinião. É lógico que tem opinião. Sabe qual é a diferença? Rapidinho. É que tem muita gente achando que tem opinião, e não é. A opinião ela tem que vir com informação. Se não tem informação, não é opinião, é achismo. E no jornalismo hoje em dia, né, entre aspas, jornalismo, o que tem gente que começa a achar antes de saber o que está acontecendo. Mas voltando aqui, basicamente o que a denúncia aponta era que a EPO Saneamento, que é a empresa que mantém os serviços de coleta de lixo na cidade de Lorena e outras cidades por aí, mas a gente está falando de Lorena, ela basicamente teria fraudado, junto ao governo na época de Fábio Marcondes, o contrato que deu a ela aí os serviços para coleta. E para garantir que ela continuaria beneficiada em futuros contratos, ela tirou para os dois lados, porque só para a gente lembrar aqui, recordar a eleição de 2020, Lorena tinha na época 5 candidatos, certo? O hoje vereador Daniel Munduruku, a Flávia Brazuna, me ajuda aqui, o advogado Beto Múcio, e os dois principais candidatos, que eram os candidatos que encabeçavam as chapas favoritas na época, Silvio Ballerini e Marieta. Todas as pesquisas, tudo apontava que a eleição seria decidida entre os dois, né? E o que a EPO teria feito, de acordo com o Ministério Público, apostou nos dois. Ela teria, só para a gente poder citar aqui, ela teria, entre outros indícios apontados pelo Ministério Público, encaminhado repasses em volta de R$300 mil para cada um dos dois candidatos à época. Está dividindo mete a mete, né? Apostando, com reuniões apontadas pela denúncia, reuniões presenciais entre os candidatos, representantes da EPO e Mauro Fradique. E Mauro Fradique é apontado pelo Ministério Público, por isso que ele é colocado aqui como principal articulador, porque ele é apontado como quem teria articulado junto ao prefeito da época, que era o Fábio Marcondes, e junto aos dois candidatos, Silvio Ballerini e Marieta. Então, assim, a gente teve acesso, de novo aqui citando, a essa denúncia, e aí os 4 nomes citados, além da empresa, vão ter direito de responder, vão ter direito de se defender e tudo mais, e a gente vai acompanhar. Inclusive, a gente vai estar tentando entrar em contato com todos eles, para quem sabe no programa de amanhã já trazer palavras e a gente já ter material nas nossas edições impressas com essas respostas e tudo mais. Seria muito importante se eles o falassem, porque são nomes, principalmente quando a gente está citando, claro, Marieta Bartoliga também, né? Até para poder dar a versão deles, né? Porque essa é uma denúncia do Ministério Público. E o Ministério Público, quando arma essas denúncias, eles vêm com requinte de como que se fosse uma quadrilha, né? A gente já passou por isso, nós já fomos denunciados, né? E outros também que nos escutam já sabem o que é isso. Às vezes o Ministério Público denuncia, agora cabe ao denunciado responder, se defender e apresentar suas alegações, porque, por exemplo, é de praxe, né? Vamos supor, a classe empresarial subsidiar, né, recursos para a campanha. Evidentemente que tem a forma lícita de fazer isso. Para o Ministério Público, nessa versão, foi ilícita porque não houve registro no Tribunal de Contas Eleitoral. Né? Tem o grande primeiro problema, que é o contrato entre a cidade e o coisa apontado pelo Ministério Público, né? Esse contrato teria sido fraudulento para poder beneficiar a empresa. Isso, né? Na época de Fábio Marcondes. E o contato com os dois candidatos, ele teria inclusive financiado pesquisas eleitorais, além de outras ações, e nenhuma delas teria sido prestado contas à Justiça Eleitoral. Então, assim, é algo muito importante. A gente vai tomar muito cuidado na apuração disso tudo aqui para trazer a vocês, a todos nós de Lorena, né, e a região, porque estamos falando de nomes muito importantes da política regional, e não só pelas pessoas, mas por aquilo que envolve. Estamos falando de uma cidade que há pelo menos 15 anos está dividida entre esses dois grandes grupos.
certo? E a denúncia aborda os dois, da mesma forma, certo? Então a gente vai trazer mais detalhes já no programa de amanhã, Éder, e quem sabe já trazendo também material completo nas nossas redes sociais. Né? Pois é.